amados, nós estamos então em uma sequência temática. Sexta-feira foi ministrado a respeito do corpo de Cristo. Sábado foi ministrado a palavra a respeito de cura. E hoje então a respeito de arrebatamento. Eu deixei a palavra bem sintetizada para que seja uma forma bem absorvida na sua mente, no seu coração, e que você hoje, preste bem atenção, você hoje precisa tomar uma decisão. Nós estaremos abrindo espaço no final da mensagem para que você possa levar Jesus com você, para que você possa entregar a sua alma para Jesus, porque é um gesto fundamental e importante para você nesta noite. Arrebatamento. Uma pequena introdução. Este assunto causa estranheza para muitas pessoas, principalmente para os intelectuais, principalmente para aqueles que são ou se acham dono do saber, pois é um fenômeno inconcebível pelas leis da física e principalmente gravitacional. É impossível compreender em nossa mente, em nosso intelecto, este fenômeno de arrebatamento. Por isso que para alguns é inconcebível. Embora alguns sejam incrédulos a esse respeito, o arrebatamento ocorrerá. Jesus nunca nos deixou enganados ou desavisados a respeito da nossa trajetória aqui nesta terra, a respeito das suas promessas e a respeito do futuro, daquilo que iria acontecer. Muitas pessoas recorrem a outros caminhos, recorrem a alguns atalhos para saber a respeito do futuro. Mas eu digo, se você realmente deseja saber a respeito do seu futuro, está aqui na Bíblia Sagrada. Está aqui na Bíblia Sagrada. Certa vez eu estava passando por uma cidade e uma pessoa que se denominava saber ler as mãos me abordou em uma caminhada e perguntou se eu gostaria que ela lesse a minha mão, e eu respondi assim, já dando a minha mão: você pode ler a minha mão, mas depois eu vou ler a sua mão. E ela levou então um primeiro impacto e respondeu dizendo assim: se você ler a minha mão, você vai apodrecer dos pés à cabeça. Eu falei: não tem problema, eu leio igual. E aí essa pessoa soltou a minha mão. O futuro a seu respeito está revelado na Bíblia Sagrada. Crendo você ou não, aceitando você ou não, o seu futuro é céu ou inferno. O seu futuro é o reino da glória que o Senhor tem preparado desde a fundação do mundo, ou afastado dele para todo sempre. Esse é o seu futuro. E a escolha final de quem é? A escolha final de quem é sua. O primeiro caso que nós encontramos de arrebatamento na Bíblia Sagrada, abra comigo por gentileza, está no livro de Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5, do versículo 23 e 24. Gênesis, capítulo 5, versos 23 e versos 24. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, ou seja, não estava mais ali.
porque Deus o tomou para si. O Senhor tomou, arrebatou, levou Enoque, e ele já não estava mais ali. O segundo caso que nós encontramos a respeito de arrebatamento para a eternidade está em 2ª carta de Reis. Abra comigo, 2ª Reis, capítulo 2, versos 12. Você já conhece muito bem esta trajetória a respeito do profeta, em que ele traz ali então a revelação daquilo que aconteceu com ele. Versos 12, 2 Reis 2, versos 12. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou em 2 partes. Vamos ver o 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias, olha o que diz aí, subiu ao céu no redemoinho. Este é o segundo caso de arrebatamento que encontramos então na Bíblia Sagrada, onde Enoque e Elias não passaram pelo dano da primeira morte, e então foram elevados à glória dos céus. O terceiro caso de arrebatamento, não para a eternidade, mas de um local físico para outro, um local geográfico, está em Atos capítulo 8, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versos 39 a 40, que diz assim. Atos capítulo 8, versos 39 a 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor, o que diz aí na sua Bíblia? Arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todos das cidades até chegar em Cesareia. Então este episódio, o evangelista estava ali trabalhando com aquele eunuco, e após ele ser batizado, instantaneamente, ele é retirado daquele local, daquela presença ali do eunuco, e ele é achado em outra localidade, aproximadamente entre 30 e 40 quilômetros, e ele seguiu fazendo a obra de Deus. 3 episódios então: Enoque, Elias, para a glória, para a eternidade. E agora nós temos um arrebatamento geográfico, de um local para o outro. Isto aconteceu. Mas agora, para mim, para você, nós que estamos aqui, e para todos aqueles que se renderem a Jesus Cristo de Nazaré, eu quero ler apenas 4 trechos bíblicos a respeito da promessa, a respeito do arrebatamento para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja. O primeiro, Evangelho de João, capítulo 14, versos 3. Evangelho de João, capítulo 14, versos 3. Olha o que diz as Escrituras Sagradas. E quando eu for e vos preparar lugar, quem que está falando isso aqui? Jesus está falando, E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou,
estejais também. Então ele foi e ele vai voltar, e o texto diz que ele vai nos receber, vai nos levar juntamente com ele. Ainda no Evangelho de João, capítulo 17, Evangelho de João 17, versos 24, diz assim: Pai, a minha vontade é que aonde eu estou, estejam também comigo, os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então é desejo do próprio Cristo, em que eu e você, nós, a igreja, os seus filhos, possam estar com Ele para todo o sempre. E ainda, primeira carta de Paulo aos Coríntios, por gentileza, abra comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Diz assim as Escrituras: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Alguém tem outra versão nesse finalzinho? E nós seremos transformados. Então, meus amados, nós cremos pelas Escrituras Sagradas que nós somos esta geração que aguarda a vinda, o encontro com Cristo Jesus. Jesus vem buscar a sua igreja. O arrebatamento é um fato iminente, ou melhor, é uma promessa iminente, que se tornará um fato, em que as pessoas incrédulas verão a promessa que o Senhor há de cumprir. E por último, o texto que nós conhecemos muito bem, 1 Tessalonicenses 4:17, aonde diz assim as Escrituras Sagradas: Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos, o que diz aí? Arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém?